Então vamos lá, pessoal, já iniciei a gravação aqui que nem vocês pediram, tá? Então eu vou só voltar do começo, tá bom? Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Nós vamos criar um formulário, um novo formulário que vai ser o nosso formulário de entrada de dados. Então, na última aula nós criamos a lista de alunos. O que a gente usou para criar a lista de alunos? Vamos dar só uma reprisada. Nós utilizamos no arquivo de layout a view do tipo list view, tá? Que é um componente visual para mostrar a lista de alunos, tá? E a gente aprendeu como criar o código Java que preenche essa lista, tá ok? Esse código Java, a princípio, utilizou um array com 3 alunos. Lembrando, mais para frente a gente vai entender como que eu linko esse programa a um repositório externo, como por exemplo, um web service que poderia me servir estes dados aí, ou um database interno, a gente poderia salvar esses dados dentro de um arquivo local, por exemplo, ok? Então tá bom. Então vamos lá. Então isso foi o que a gente fez. A gente viu que para isso a gente criou uma lista de alunos, a gente criou um adapter, que é um especialista em escrever o conteúdo de um array dentro do meu list view, e colocamos um comportamento de clique na lista. Então, quando clicava na lista, a gente mostrava a mensagem. A posição clicada foi e a posição que veio no meu argumento do meu onClick item, onClick listener, ok? Ok. Então tá bom. Isso foi o que a gente fez na última aula. A proposta de hoje é que a gente crie um novo layout, uma nova tela, uma nova activity para armazenar os dados do aluno, por onde a gente vai fazer a entrada dos dados do aluno, ok? Ok. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Botão direito na pasta layout, lembrando que a pasta layout é o que a gente... Obrigado. Lembrando que a pasta layout é a pasta dentro do diretório res, que são onde nós armazenamos os arquivos estáticos do projeto ou os assets do projeto. Dentre os assets do projeto, nós temos a pastinha layout, onde a gente armazena os arquivos de layout de cada uma das telas do nosso aplicativo, ok? Ok. Botão direito, New, Other, e vou procurar por layout. Comecei a digitar ele já trouxe Android Layout. Quem traz esse Android para mim é o plugin do ADT. Ele nos ajuda a fazer essa criação de maneira mais simples. Dentro, olha só, voltando um pouquinho. Dentro de Layout, eu vou na opção New. Dentro de New, eu vou em Other. Em Other, eu procuro dentro da pastinha Android a opção Android XML Layout File. Ok? Beleza. Então ele tenta me dar uma ajudinha aqui, ó. Qual que é o arquivo que eu vou criar? Eu vou criar, então, activity underline formulário. Ok? Activity underline formulário. Eu já sei que, conforme a gente desenhou aqui na lousa, eu vou querer os meus campos dispostos na vertical, um na sequência do outro. Vocês lembram o nome do element root? Ou a gente já sabe o nome disso, que ele é o container. Qual é o nome desse container? É o linear layout. Tá? Acho que é do Marcos. Linear layout, ok? Então, next. Posso dar o finish aqui. Tá ok? Maravilha.
Só que hoje nós vamos utilizar a parte do Eclipse que nos ajuda, a parte do ODT que nos ajuda. Eu vou sugerir que nós utilizamos essa maneira aqui de criar formulário. Por quê? Porque a gente já aprendeu que a gente pode entrar aqui na visualização do XML e criar os campos. Só que isso é razoavelmente pouco produtivo, apesar de muito necessário a gente saber como escreve esse código aqui. Tá bom? Então tá bom. Vou utilizar a visualização de Graphical Layout. Tá? E vou começar a adicionar os campos texto. Olha só. Quando eu clico no meu Text View e arrasto aqui para dentro, ele já mostra aonde o meu layout vai permitir que eu arraste aquele texto. Tá? Cliquei. Qual que é o primeiro texto que eu quero colocar ali conforme o desenho que a gente fez aqui na lousa? Então vamos lá. Nome, 2 pontos. Então nome. Qual que é o próximo campo que eu pedi, que eu falei que a gente vai adicionar? Não, então, mas olha só, a gente está criando o formulário. Então, exatamente, Jéssica, é isso daí. Então, aqui a gente já vai adicionar exatamente o plain text. Eu clico ele aqui e arrasto. Olha só o que vai acontecer. Ele já trouxe. Tá? E assim eu vou fazendo. Então, eu vou adicionar aqui o próximo campo. Qual que é o próximo campo? Agora sim. Qual que é o próximo campo que a gente definiu na lousa ali? Show, vamos lá. Endereço. E vou adicionar o meu text field. O professor, aquele label lá do nome lá, só pegou qual? O label do nome, vamos lá, ó, é aqui dentro do Form Widgets, a gente tem o Text View. E aí, eu até sugiro que vocês depois comecem a explorar os demais componentes, para entender um pouquinho melhor de quais hoje a gente pode ter. Tá bom? Porque não vai dar pra gente cobrir na nossa aula todos os componentes da paleta, ok? Então tá bom. Então, o próximo cara que a gente adicionou aqui é o endereço. Vamos lá. Qual que era o próximo campo? Telefone. Então, vou adicionar aqui um campo. Vou dar o texto para ele chamado telefone. Ops. Vou dar um nome para ele aqui. É um jeito mais fácil de fazer, né? Ok. E o que acontece? Lembra do campo rating que eu falei? Eu não vou achar aqui dentro o rating. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na visualização de XML e vou adicionar. Ele criou o texto para nós, né? Então tá bom. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui. Vou utilizar o autocomplete, que o Eclipse me ajuda, dando Ctrl/espaço. E vou criar um rating bar, ok? Então tá bom, rating bar. Lembram quais são as duas propriedades que eu tenho que fazer obrigatoriamente? Altura e largura, que em inglês é o widget, que eu vou usar o wrap content, que também tem um Ctrl/espaço que me ajuda aqui, e vou também adicionar o atributo height, né, que é a altura, que também vou deixar com wrap content. Outra coisa, o Android
Ah, perdão, uma coisa que é importante dizer aqui também é o seguinte, eu tenho que aqui definir o número de estrelas que eu quero. Então eu vou definir que são 5 estrelas, ok? Para ele já preencher o meu componente com 5 estrelas. Tá? Eu vou graduar essa pessoa com de 20 em 20%, ok? Ok. Vocês lembram que eu falei que nós precisamos ter o ID quando eu quero do lado Java pegar os dados que estão no meu formulário? O Eclipse nos ajudou aqui e já criou para cada dict test um ID. Só que olha só como ele criou o ID. Edit text 3, text view 3. Concordo que está pouco intuitivo, né? Não é legal usar desse jeito. Então o que eu vou falar? Vou falar para a gente vir aqui e alterar os IDs. Primeira coisa, os text view eu não preciso do ID, então eu vou deletar essa linha aqui, tá? Deletei a linha. Neste primeiro edit text, que é o do nome, eu vou mudar o ID dele para nome, tá? Vou remover isso aqui que não é necessário. Vou remover o ID do text view, desse outro text view aqui, do endereço. No campo texto aqui do lado, vou dar o nome endereço, ok? Sem acento. Vou remover o ID deste elemento aqui e vou mudar o ID aqui. Qual é o ID desse campo que eu tenho que pôr? Alguém lembra qual que é esse campo? Isso, exatamente. Então aqui eu vou adicionar o telefone. Ok? Ok. Este cara aqui eu vou dar um ID novo, porque não estava preenchido, porque eu fiz ele na mão. ID. E vou usar a anotação do Eclipse. Vocês lembram qual é a anotação do Eclipse? Que o ADT me ajudou ali em cima nos outros, eu não precisei digitar? @+id /nota. Por quê? Porque eu vou querer manusear este view, ou o dado que está neste view, do lado do meu código Java. Tudo bem? Legal? Então tá bom. Uma vez que eu fiz isso, e eu salvei o meu formulário, é possível nós vermos que, olha só, eu esqueci de adicionar um campo texto que diz aqui em cima que isso aqui é a nota. Quero fazer isso do meu lado aqui. Vou copiar esse cara aqui que já está prontinho aqui, Ctrl C, e antes da minha nota, Ctrl V, Ctrl Shift F, formatou o texto, nota, 2 pontos. Salvei, volto na minha visualização de gráfico, olha lá, apareceu meu campinho nota. Tudo bem? Mas que interessante. Não parece que está estranho isso daqui? Mas como assim estranho? É porque eu desenhei ali na tela, aqui na lousa, eu tentei centralizar as estrelas. Tudo bem que na lousa eu também não consegui centralizar tão bem, mas a ideia é que fique centralizado esse campo aqui. O que eu vou fazer então? Existe uma propriedade quando eu estou dentro do meu elemento, que é a propriedade gravity. Então, gravity, Ctrl /espaço, ele me ajuda já preenchendo. Quais são os valores possíveis? O gravity, ele vai permitir que eu coloque o meu elemento no topo, na base, à esquerda, à direita, centralizado vertical, e para ajudar aqui ele acabou. Mas o que eu quero pôr é o center, ok? Center. Bacana, salvei, Ctrl S, volto na minha visualização de texto, tá ficando legal, tá? Se eu quiser dar uma olhada mais a fundo, a maioria das propriedades eu vou conseguir ver por aqui, tá? Então todas as propriedades que eu poderia setar na mão, elas podem ser visualizadas através do painel de Properties, ok?
Ok. Ah, mas não está faltando mais nada. Vamos ver se esse meu formulário ele está igual ao desenho que a gente, ao mock, né? Ou ao protótipo que nós desenhamos na lousa. Boa, Edval. Tá faltando a imagem. Como que eu crio uma imagem? Como? Então, ó, duas coisas distintas. Eu preciso ter a imagem dentro da minha pasta Drawable, tá? E eu preciso criar uma view do tipo image dentro do meu arquivo XML. Dentro do meu arquivo XML, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui, ó. Dentro do meu arquivo XML, eu disse que eu quero que fique no topo, certo? Então eu vou adicionar aqui. Qual que eu quero que eu vou adicionar aqui? Image view. Oi? Abaixo do linear layout. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então tá certo, maravilhoso. Pronto. Ótimo. Então tá. O que a gente faz agora? Quais são os dois atributos que a gente tem que pôr? Isto, vamos lá. Widget. Marcelinho. Wrap content. E wait. Wrap content também. Vou colocar um ID aqui também. Qual que é a anotação que a gente usa para colocar ID? Isto, arroba o quê? Barra foto, por exemplo, que é a imagem que eu vou querer colocar. Oi? Exatamente. Então tá bom. Só que, se eu fiz isso daqui e salvei, vou dar uma olhada na minha visualização. Que interessante, ele ainda não trouxe o cara para cá. Por quê? Porque a gente não linkou a imagem efetivamente. Como é que eu linko na imagem? Então, aqui eu vou adicionar um cara chamado source, src, e vou acessar o meu recurso que está na pasta res. Pessoal, como que eu acesso de dentro do meu XML a um recurso que está dentro da minha pasta Drawable? Vocês se recordam? Não se recordam? Tudo bem, vamos reprisar aqui, ó. Eu utilizo o arroba e dou o nome do recurso que eu quero fazer. Que no caso, que eu quero acessar. Qual é o atributo que eu quero acessar? Drawable, exatamente. Drawable. Dentro da Drawable, eu vou, por conveniência, utilizar um recurso que chama ICLauncher, que é a imagenzinha que já vem de fundo no meu aplicativo, tá? ICLauncher. Pode perguntar. Não, esse símbolozinho do Firefox só tá aí porque Firefox é o meu editor padrão de PNG no meu sistema operacional. Se eu vier aqui e der um Enter, ele abriu o meu Firefox para mostrar a minha imagem, tá? Só isso. Tá bom? O Firefox fez o favor para mim de fazer isso, de alterar meu editor padrão de imagem. Ok? Pessoal, importante revisar isso que eu vou falar agora. Vocês lembram o que é esse hífen HDPI aqui da frente? O nome disso é qualifier ou qualificador. Para que a gente usa os qualificadores? Para que o Android, em tempo de execução, tome a decisão do que vai ser apresentado, tá? Conforme algumas coisas que ele pode descobrir durante a execução, como, por exemplo, a resolução do dispositivo. Então, se eu estiver em um dispositivo, ou se eu estiver não, né? Se o meu programa estiver rodando em um dispositivo de alta definição,
ele vai utilizar a imagem que eu forneci aqui dentro do HDPI, tá? Lembrando, HDPI é High Density Pixel, tá? O LDPI, Low Density Pixel, o MDPI, Middle, se eu não me engano, não sei o nome correto, mas é resolução média, e o Extra HDPI, ok? Então, Full HD, HD, todas aquelas definições de resolução que a gente tem nos dispositivos, ok? Vamos lá. Para o que mais eu posso utilizar qualificadores? Vocês lembram que o idioma? Exatamente, para o idioma. Então, a gente lembra que na nossa pasta values, a gente pode armazenar, por exemplo, as strings do nosso sistema. Strings? As strings. Então, ao invés de eu colocar dentro do meu código, por exemplo, aquele textozinho chamado nome, telefone, endereço, eu poderia adicionar isso dentro do meu arquivo de strings. Vamos fazer isso? Vamos. Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos fazer isso. Ó. Dentro do values, eu tenho um arquivo chamado strings.xml. Dentro do meu strings.xml, eu vou adicionar, eu vou até copiar aqui. Não, eu vou criar do zero, né? Vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma string, abre parênteses, abre chave, perdão. Oh, meu Deus do céu, que abre chave, né? Abre sinal de menor, string name, e aqui eu vou criar uma chave, tá? O que é uma chave? É um nome através do qual o meu aplicativo vai acessar o valor que eu vou definir ali dentro da string, tá? Então aqui eu vou chamar de txt, eu vou chamar assim, ó, nome, tá? Vou fechar aqui e aqui dentro eu vou chamar ele de nome, 2 pontos, ok? Ok. Vou fazer isso para outros campos também. Vou fazer isso, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3. Quais são os campos que eu coloquei na minha tela? Então vamos lá, vamos criar um para o endereço, endereço. Vamos criar um para o telefone. E vamos criar um finalmente para, qual é o último campo lá? Nota. Então tá bom. Oi? É só o texto que ele vai apresentar, tá bom? Então vamos lá, salvei o meu arquivo. Lembrando, galera, que quando eu salvo qualquer arquivo dentro da pasta Resources, ele regera quem? O meu arquivo.r. Arquivo.r é o meu arquivo.r. O que é o meu arquivo.r? Exato. Meu arquivo.r é o código gerado que permite com que eu, dentro de um XML, dentro do meu código Java, eu tenho acesso aos recursos que estão sendo criados dentro dos meus resources. Legal? Tudo bem? É bastante coisa. Então vamos lá. Mas é pegar o jeito. Pegou o jeito, vai que vai, tá? Então tá bom. Quando eu salvo também esse meu arquivo strings, eu consigo acessar esse dado que eu criei aqui dentro do meu XML. Como que eu acesso os dados que estão no meu resource dentro do meu XML de layout? Como? Utilizando o nome do recurso. Qual que é o nome do recurso que a gente vai utilizar? Vejam que, inclusive, olha só o Eclipse que ele está falando para mim ali, ó.
que ele está falando? Ele está falando, olha, o nome entre, olha só o que ele está falando, é que se eu tirar o mouse daqui, legal, ó. Ele está falando aqui, ele está falando que o texto nome, ele está hard-coded. O que é hard-coded? Ele está escrito fixo no código. Então, se eu internacionalizar esse aplicativo, eu não vou conseguir. Ok? Ele não vai olhar para a configuração de idioma do dispositivo para decidir qual texto apresentar. Ele vai sempre apresentar o texto nome. E ele está falando, should use @string resource. Então, você deveria usar um recurso do tipo string. Então, ele está sugerindo que eu use um recurso do tipo @string. Então, vamos fazer o que ele está mandando? A partir do momento que dentro do arquivo strings.xml eu criei um cara chamado @nome, a hora que eu der aqui arroba o quê? String, eu vou poder usar o cara chamado nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai saber qual é o texto que ele tem que colocar aí dentro em termos de execução. Tá bem? Vou fazer isso para os demais. E esse é só no text view. Na label que a gente está utilizando, lembra? Ok? Maravilha, galera. Vamos lá. Deixa eu só fechar isso daqui. Ctrl D, beleza. Então tá bom. Vou fazer a mesma coisa para quem aqui? Para o endereço. Então, eu vou utilizar o quê? @string. Exatamente, Marcelo, é isso aí. É endereço. Lembrando que o autocomplete sempre dá aquela mão legal pra gente, tá? Então vamos lá. Por último, vou fazer isso pro meu telefone. @string telefone e a mesma coisa para o meu rating, que eu chamei aqui na minha tela de... Do que eu chamei? Nota? Chamei de nota, né? Nota. Ok? Salvei. Tá? Se eu voltar na minha utilização, continua com o endereço. Só que o que acontece? Olha só que interessante. Tá vendo esse cara chamado nome que está aqui? Deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente conseguir enxergar. Ok? Tá vendo esse campo aqui chamado nome? Desculpa, esse campo não, a gente já aprendeu o nome correto, né? Qual que é o nome desse elemento aqui? É um text view, é o label. O texto desse text view, se eu quiser alterar agora, aonde que eu altero? Aqui dentro. Então, se eu quisesse na realidade colocar o seguinte, nome do aluno e salvasse, e aí então voltasse no meu formulário, nome do aluno. Lá no XML, senhor? No XML. Por que isso é bom? Alguém poderia me ajudar a responder essa pergunta? Por que isso é bom? Se tiver que alterar em várias telas, aí você faz operação no campo, né? Porque ele fica alterando. Muito bom, Adriano, muito bom. Essa é uma das justificativas. Então vamos lá, o que o Adriano falou? Ele falou, se eu precisar alterar esse texto em várias telas, caso eu tenha compartilhado essa chave, utilizado essa chave em mais de uma tela, eu poderia. E eu poderia alterar em só um lugar. Não é por causa da herança, é porque eu estou utilizando uma chave e não o texto efetivamente. Na verdade, você está meio que encapsulando ali, depois fica só para ele isso aí. Vamos usar então? Eu estou reutilizando em vários locais essa chave que eu criei. Tudo bem, Vinícius? Ok? Não ficou legal? Mas assim, a gente já vê caso a caso, tá? Então, deixa eu só... Quando eu criei a string nome, na minha tela ficou a string nome. Então, deve ser porque não está criado lá dentro do XML um cara com um nome. Tá? Vamos lá. Ok, então tá bom.
Uma outra vantagem que eu gostaria de dizer também é o seguinte: imaginem que vocês precisam, vamos lá, não vamos muito longe. Vamos supor que o nosso aplicativo vai rodar no Mercosul aqui. Então ele vai rodar num outro país cuja língua oficial é, por exemplo, o espanhol. Muitas vezes nós não somos especialistas numa outra língua. Nós, programadores, não somos especialistas, concordam? Claro, muitas vezes sabemos falar espanhol, sabemos falar inglês e tudo mais, mas nós não somos especialistas. Em vez de eu pegar o meu programa, dar na mão de uma pessoa que muitas vezes é especialista numa outra língua, para ela entrar e alterar o meu código-fonte, eu pego esse arquivo XML e falo: olha, traduz apenas esses textos que estão aqui. E a pessoa vai conseguir traduzir, por exemplo, nome para outra língua. Ah, então ele está traduzindo para o inglês. Ah, então aqui o correto é ficar name. Aqui o correto, então, é ficar address. Address. Entenderam? Então essa é uma outra vantagem. Eu estou tirando de dentro do meu código-fonte o que está hard-coded, ou seja, eu não preciso alterar o código-fonte para isso funcionar. Eu posso dar na mão de uma outra pessoa esse XML e essa outra pessoa traduz. Ok? Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá, salvei o meu arquivinho. Se eu voltar agora aqui na minha activity do formulário, tá lá. Tem uma outra coisa que a gente fez que tá um pouco diferente da tela ali, não tá? Aonde que era para estar essa imagem aqui? No centro? Ah, legal. Então eu vou arrumar isso daí também. Como que eu faço isso? Do mesmo jeito que eu fiz no rate bar. Como é que eu fiz no rate bar? Alguém consegue se lembrar para me ajudar aqui? Qual é o atributo que eu vou colocar aqui? Qual que é o atributo? O gravity? É o gravity, tá? Então, e aonde que ele vai estar alinhado? Wrap content. Ele deixa do tamanho do conteúdo. A tradução de wrap, acho que é ajustar. Então, ajustar a conteúdo. Então, o que é? Se eu tivesse exibindo uma imagem de alta resolução, o componente ficaria maior. Se eu, por exemplo, se eu estou exibindo um texto, ele vai ajustar ao tamanho do texto, vai ao que eu estou exibindo dentro daquela view. Não influencia. É só uma questão de layout mesmo, tá? Influencia no layout. Por exemplo, se eu der o wrap content, se eu der o match parent, eu não vou conseguir colocar um outro componente na frente caso eu queira. Entendeu? Ótimo. Então, como é que eu vou preencher esse gravity aqui, esse layout gravity, para que a minha imagem do aluno fique centralizado? Vou utilizar a opção Center, né? Ok, vou voltar na minha tela. Pronto. Eu acredito, não sei se todo mundo concorda, que agora está mais parecido com a minha tela aqui que nós desenhamos. Está mais parecido, né? Então tá bom. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até agora? Ou gostaria que eu reprisasse alguma parte em específico? Porque qual que é a minha sugestão agora? Eu termino a gravação e vocês continuam fazendo. E eu acompanho vocês? O que vocês acham? Pode ser? Vamos antes disso só terminar, porque vamos lá, gente. De que adianta um arquivo de layout sem código Java? Não ajuda muito, né? Então vamos criar o código Java dele? Vamos criar o código Java dele. Vamos lá. Aonde eu crio o código Java do meu aplicativo?
dentro do meu package, que está dentro do meu source. Como é que eu vou criar ele então? Vou com o botão direito em cima do meu package, assim como eu fui com o botão direito em cima da minha pasta layout dentro do res, vou em new, order, perdão, aqui não vai nem ser preciso order, tá? Aqui a gente vai em new, class. A princípio eu vou criar uma classe comum do Java, tá? Uma classe sem nenhuma especificidade ou sem estender a nada. E vou criar ele com qual nome? Vou chamá-lo de formulário activity. Ok? Ok. Vou finalizar e maravilha. Tem uma classe, um POJO, né? Um Plain Object Java, né? Tem um cara aqui que é uma classe comum do Java. Para que ela se torne uma activity, o que eu tenho que fazer? Estender. Estender quem? Activity do Android. Maravilha? Maravilha. A gente também viu nas primeiras aulas o ciclo de vida do aplicativo. Qual que é o primeiro método que é executado da Activity no ciclo de vida da minha tela? O método onCreate. Então, como é que eu vou sobrescrever o meu método onCreate? Como que eu sobrescrevo? O Eclipse me dá uma mãozinha aqui, ó. Eu começo a escrever o nome dele e seleciono ele no Code Insight aqui, né? No auto complemento. Quando eu dou um Enter aqui, ele me deu o stub do método, tá? A assinatura do método, ok? Vou apagar esse comentáriozinho aqui, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. E vou fazer sempre a primeira coisa aqui, associar o meu arquivo de layout ao meu arquivo Java. Como é que eu faço isso? Eu uso um método específico chamado setContentView, tá? Então, qual que é a view desse conteúdo? Tá? Vamos lá, galera. O que é a view desse conteúdo? Juliano. Vai, Juliano. Oi, Juliano. Você que sabe? O arquivo de layout, tá? É o arquivo de layout. Como é que a gente... E onde está o arquivo de layout, galera? Dentro da pasta resource. Dentro da pasta res, né? Eu tenho a pasta layout. É este cara aqui que eu quero referenciar. Como que eu faço isso através do meu código Java? Eu utilizo a minha classe gerada, chamada classe R. Então, o que eu faço? R.layout.activity formulário. Nesse ponto, o Android sabe quando ele está... O Android, né, o nosso dispositivo móvel, sabe que quando ele passar pelo método de onCreate, qual é o meu arquivo de layout que está sendo utilizado por aquela tela, entendeu? É assim que vai funcionar. Então, feito isso, nossa Activity já está prontinha para ser executada. Se nós rodarmos nosso programa agora, eu vou conseguir ver que o meu formulário já está funcionando. Funcionando apenas a parte visual, porque nós ainda não demos o quê? Nós não demos vida a esse formulário. Como é que a gente dá vida ao formulário? Escreve o código Java que a gente tem que escrever. Ok? Muito bem, pessoal. Ótimo. Aí já terminou então, pessoal? Aqui a gente, vamos dizer assim, para o objetivo de hoje, tá beleza? Então tá bom. Eu vou pausar aqui a gravação então e vou pausar a gravação então e